Alcançar os primeiros 10 mil reais é um marco muito importante para a grande maioria das pessoas. Inclusive, se você clicou aqui nesse vídeo, provavelmente você tem essa meta, nesse objetivo de alcançar os primeiros 10 mil. E a pergunta que fica é, será que quando você alcança de fato os 10 mil, alguma coisa muda na sua vida financeira? Porque a gente vê muito por aí as pessoas falando, quando a pessoa atinge os primeiros 10 mil, muda ali a vida financeira dela. Então eu trouxe esse vídeo justamente para explicar de forma racional e lógica se essa afirmação ela faz sentido ou não. E tudo isso vai começar com uma simples fórmula matemática. E calma que não tem nada de difícil, é bem fácil de entender, porque é o seguinte, quando as pessoas usam essa afirmação de que a vida da pessoa muda quando ela atinge os primeiros 10 mil reais, ela está partindo do princípio de que a pessoa não está colocando o dinheiro ali debaixo do colchão, né, juntando debaixo do colchão até chegar nos 10 mil reais. Não, ela parte do princípio de que a pessoa está colocando ali o dinheiro dela todos os meses em algum investimento que vai fazer esse dinheiro render. E é aí que entra a questão da fórmula, né? Existe uma fórmula muito popular e conhecida que é a fórmula dos juros compostos. Você provavelmente já viu essa fórmula lá no seu tempo de escola, só que provavelmente você não utiliza mais essa fórmula, que basicamente é o seguinte, vai ser o montante, que é o valor total, vai ser igual ao capital que a gente investe, o valor que a gente investe ali inicialmente, multiplicado por 1 mais I. Esse I aqui é a taxa de juros, o quanto o nosso dinheiro vai render, e tudo isso aqui é levado ao tempo. Então o tempo aqui você percebe que é o expoente dessa fórmula. Então basicamente a gente tem aqui três variáveis, que é o capital, o valor que a gente aplica, o I, que vai ser a taxa, o quanto o nosso dinheiro vai render, e o tempo, né? O quanto tempo a gente vai deixar aquele dinheiro ali rendendo. Só que aqui a gente tem uma variável que é mais importante do que as demais, que é o tempo. O tempo ele vai afetar drasticamente os nossos resultados. É o tempo que vai transformar essa fórmula em uma função exponencial. Quanto mais tempo passa, mais os nossos resultados se potencializam. E como é que a gente consegue perceber esse efeito na prática? É isso que eu vou te mostrar aqui agora. Então tá aqui a planilha que eu desenvolvi e aqui a gente vai considerar um aporte de R$ 200 todos os meses. Ou seja, todo mês eu vou lá e aporto R$ 200. Como você pode ver aqui, os números já mudaram. Porém, o rendimento aqui continua zero. Por quê? Porque eu ainda não defini uma taxa, né, de rentabilidade. No caso aqui, eu coloquei a taxa Selic. Né? E por que eu coloquei a taxa Selic e não uma outra rentabilidade de uma carteira de investimentos, por exemplo, que fosse render ali 11%, 12%? Porque nem todo mundo conseguiria, né, montar uma carteira que entregaria uma rentabilidade de 11%, 12%. Então aqui fica mais palpável para a maioria das pessoas, né, eu colocar aqui a taxa Selic, a rentabilidade da taxa Selic, que é a nossa taxa básica de juros, até porque você consegue essa rentabilidade em alguns investimentos que são bem mais fáceis da pessoa investir, como por exemplo um CDB de liquidez diária, vai ter uma rentabilidade muito próxima da taxa Selic, o nosso próprio Tesouro Selic, né? Você também consegue a rentabilidade muito próxima da taxa Selic, e para fazer isso eu vou pegar o histórico da nossa taxa Selic dos últimos 20 anos e vou fazer a média ali anual para a gente encontrar essa taxa média para jogar aqui na fórmula. E para descobrir a taxa Selic média dos últimos 20 anos é preciso fazer alguns cálculos, eu já fiz esses cálculos e cheguei aqui no valor de 10,73% anual. Então a nossa média da taxa Selic nos últimos 20 anos é de 10,73%. Só que para ficar um valor mais real, mais palpável, eu tenho que descontar aqui ainda o imposto de renda. Porque se você for investir ali no CDB de liquidez diária, no próprio Tesouro Selic, você vai ter que pagar o imposto de renda. Então eu fiz aqui o cálculo descontando o imposto e a gente chega aqui numa rentabilidade de 9,12% ao ano, já descontado o imposto. E agora, como eu coloquei aqui a nossa planilha em meses, eu preciso converter essa taxa de rentabilidade de 9,12 anual em meses, né? E convertendo para meses, existe uma fórmula específica para você fazer isso, não é tão simples, não é só dividir por 12, né? Tem que fazer um cálculo. Eu fiz esse cálculo e eu cheguei aqui na rentabilidade mensal de 0,73%. Então 9,12% ao ano equivale a 0,73% ao mês. Dito isso, a gente chega aqui no seguinte resultado. Você demoraria 43 meses para sair do zero e alcançar os primeiros 10 mil reais de acordo com a nossa planilha. Ou seja, aportando 200 reais por mês, com uma rentabilidade de 0,73% ao mês. E para fazer agora mais 10 mil, ou seja, sair dos 10 mil para os 20 mil, você demoraria 33 meses. Então veja que já diminuiu bastante. Você levou 43 meses para sair do zero aos 10 mil e levou somente 33 meses para sair dos 10 mil aos 20 mil. E esse tempo ele vai diminuindo cada vez mais. Então a gente vê aqui que de 20 mil
para 30 mil a gente demoraria 26 meses. E aqui, pulando lá na frente, de 80 mil para 90 mil, você levaria 12 meses. Então veja que de 0 para 10 mil a gente teve que esperar 43 meses, só que quando você atinge lá os 80 mil, dos 80 para os 90, você leva apenas 12 meses, um ano. E esse efeito acontece justamente por conta da fórmula que a gente viu, né? Onde tinha 3 variáveis, né? O capital que a gente aplicava, a taxa de rentabilidade e o tempo. E a gente viu que o tempo era o fator mais importante, era o fator exponencial, né? Então, quanto mais tempo você aplica, deixa o seu dinheiro investido, maior vai ser essa rentabilidade e maior vai ser o seu resultado. Olhando aqui na tabela, a gente investiu aqui R$200, nosso primeiro investimento, e a gente teve aqui um rendimento singelo de R$1,43, né? Muito pouco. Só que aqui depois de 10 anos de investimento, ou seja, aproximadamente depois de 120 meses, o nosso rendimento aqui já era de R$278. Então, além do aporte dos R$200 agora, a gente teria, né, depois de 10 anos, esses 278 a mais para somar com o nosso aporte e a gente reinvestir. Então isso acaba virando uma bola de neve e conforme o tempo vai passando, isso vai aumentando ainda mais. E um detalhe importante, no CDB e no Tesouro Selic, né, o reinvestimento acontece de forma automática, então você não precisa se preocupar. Se fosse a questão dos fundos imobiliários, por exemplo, você iria receber os dividendos que o fundo ia pagar e aí você teria que pegar esse dinheiro lá na sua conta e reinvestir, comprar mais fundos. Então aqui na renda fixa já é tudo no automático, né? Você não precisa se preocupar em reinvestir o que você ganha de rendimento. E aí tem uma outra afirmação que é o seguinte, as pessoas falam que quando você alcança os primeiros R$100 mil, aí sim a sua vida financeira muda completamente. E aí eu fiz uma simulação nesse mesmo cenário, né, aportando os R$200 com uma taxa de rentabilidade de 0,73 e o resultado foi o seguinte, para você sair de R$0 aos primeiros 100 mil, você levaria aqui exatamente 212 meses, bastante tempo, né? Porém, para você sair agora dos 100 mil para os 200 mil, você levaria somente 80 meses. Então veja que o tempo ele cai drasticamente. E isso vai se potencializando cada vez mais. Então dos 200 para os 300 demora menos tempo ainda, dos 300 para os 400 ainda menos tempo. Então você vê que o tempo realmente é o fator, é a variável mais importante, a variável exponencial, né? Então assim, você viu que demorou 212 meses para sair do 0 ao 100, então todo esse tempo que passou potencializou ainda mais, né, a nossa equação, então é por isso que para sair agora dos 100 mil para os 200 mil demorou muito menos tempo, né, caiu de 212 para 80 meses. E assim, óbvio que a gente não está considerando aqui a inflação, porque se a gente considerar, né, para sair do 0 até os primeiros 10 mil levou 43 meses, obviamente que daqui 43 meses, R$10 mil não vai ter mais o mesmo poder de compra do que R$10 mil tem hoje. Então, nesse caso aqui, a gente não está considerando a taxa de juros real, que seria a taxa de juros que renderia acima da inflação. Para isso, a gente teria que diminuir ali, né, a questão da inflação, diminuir o imposto de renda, e aí sim a gente conseguiria encontrar o valor exato que a gente ia receber acima da inflação. Mas o intuito desse vídeo aqui é mostrar o efeito dos juros compostos, como que isso potencializa, como que o tempo potencializa o seu resultado. E aí, claro, para você alavancar isso, né, reduzir o tempo, por exemplo, aí não tem jeito, você teria que aportar mais, né? Tirar do seu dinheiro e colocar no investimento para que aí sim você consiga alavancar, ter um resultado mais expressivo em menos tempo. Porque não adianta também você buscar um investimento, né, com uma rentabilidade muito alta, muitas pessoas querem esse milagre, né, um investimento seguro com uma rentabilidade muito boa, e isso não existe. Então, inclusive é aí que muitas pessoas caem em furada, né, porque elas vão ali, colocam dinheiro em um investimento que é muito arriscado, visando essa alta rentabilidade, porém, né, ela não consegue ali gerenciar esse investimento de alto risco e muitas vezes acaba perdendo dinheiro, né, por conta dessa inexperiência. Então, assim, não tem almoço grátis. Se você tem uma rentabilidade maior, automaticamente você vai ter um risco maior. Bora entrar aqui no site da UVP Analítica para a gente dar uma olhada em uma empresa, uma ação que é muito popular, querida de todos, que é a do Banco do Brasil. Se a gente olhar aqui, né, a distribuição de dividendos do Banco do Brasil nos últimos 12 meses, a gente tem uma taxa aqui muito boa de 9,59%. Lembrando que esse dividendo, né, que o Banco do Brasil, que as ações pagam para a gente aqui no Brasil, são isentos de imposto de renda. E lembrando também que quando se trata de ações,
a gente não ganha somente com os dividendos, a gente ganha também com a valorização da empresa. Então, assim, você até pode ter uma rentabilidade um pouco maior investindo aqui, por exemplo, no Banco do Brasil, em ações, né, em fundos imobiliários, porém você tem que ter cautela, né, tem que ter pé no chão, porque é renda variável, e renda variável é mais arriscado. Então, você precisa ter aquele espírito de investidor, né? Precisa ser uma pessoa que saiba o que está fazendo, então tem que escolher uma boa empresa. No caso aqui do Banco do Brasil, ele é uma boa empresa, né? A gente vê aqui que essa empresa apresenta lucros constantes, consistentes, né, ao longo do tempo, possui uma dívida controlada. Então, assim, você consegue, investindo em boas ações, bons fundos, ter uma rentabilidade melhor do que a rentabilidade que eu mostrei na planilha. E assim, uma outra coisa importante, muitas pessoas podem ter visto aqui o exemplo da planilha e ter pensado, poxa, Matheus, eu não tenho R$ 200 para aplicar ali todos os meses. Você não precisa necessariamente colocar um valor de R$ 200, né? Coloca o que você consegue, o que você pode. Então, seja R$ 50, R$ 100, R$ 20. O importante é você começar a investir, né? Então, assim, esquece esse papo de que investir é para quem tem dinheiro. Só se investe quem tem ali R$ 500, R$ 1.000 para colocar todos os meses. Não tem nada disso. Até porque a ideia de você começar a investir é mudar isso aqui, ó, mudar a sua forma de pensar. Então, quando você começa a investir, você muda a forma como você enxerga o dinheiro, você passa a evitar gastar com coisas desnecessárias, comprar o que não precisa. Você, inclusive, busca novas formas de fazer dinheiro, né? Busca novas fontes de renda. Você cria ali uma disciplina, né, de estar todo mês ali aportando, separando aquela quantia do salário para investir. Então, o fato de você começar a investir, a ideia por trás é você mudar completamente a sua forma de pensar. E aí, uma outra dica que é a seguinte, você pode pegar o exemplo do aporte de R$ 200 e dividir esses 200 por 30, que aí daria em torno de R$ 6,67 por dia, né? Ou seja, você quebra uma meta maior em metas menores e aí isso se torna mais palpável para a pessoa. Porque às vezes a pessoa olha, eu não vou ter R$ 200 no final do mês para investir, só que quando ela vê que esses 200 no final do mês equivale a R$ 6,67 por dia, talvez ela consiga ali adaptar isso ao orçamento dela. Isso é muito importante, principalmente para quem está começando. Depois desse vídeo, eu acredito que você não tem mais motivos para deixar o seu dinheiro debaixo do colchão ou então parado na sua conta sem render minimamente a nossa taxa básica de juros, né? E assim, o Brasil é um país que tem por natureza uma taxa de juros alta, então isso já deveria ser motivo suficiente para fazer a grande maioria das pessoas investirem o seu dinheiro. Então é isso, se ficou qualquer dúvida relacionada a esse vídeo, comenta aí que eu vou tentar ajudar, tá certo? Se gostou do vídeo, deixa o like, que isso ajuda o YouTube a compartilhar esse vídeo com mais pessoas, inclusive faz com que o YouTube recomende os meus próximos vídeos para você. Então deixa o like e se inscreva no canal. Um abraço e valeu!